Hoje é dia 22 de julho do ano 2018. É um domingo. Estamos perto de 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Boa tarde, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Nós temos uma formação médica. E além da nossa formação médica, nós tivemos um treinamento, uma residência em cirurgia de coluna vertebral. Por conta disso, nós fundamos, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, uma especialidade que lá não existia, que era a especialidade que trata dos problemas de coluna vertebral. E os problemas de coluna vertebral têm como assento principal o sintoma dor. Não necessariamente os transtornos músculo-esqueléticos, no geral, têm como assento principal a dor, né? Porque os transtornos músculo-esqueléticos passam por uma trajetória, né? Uma trajetória de estabilidade, uma trajetória de piora ou uma trajetória de melhora. E por que não dizer até por um processo de cura? Entende? Então, vejam vocês. E a dor, ela tem vários endereços, né? Nos transtornos músculo-esqueléticos. Pode ser uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, nos ombros, uma dor nos braços, até uma dor no peito, uma pontada, né? Dormências, formigamentos, zonas de anestesia, tontura, labirintite, glaucoma. E ousaria, né? Como ousadia, eu diria que até o mal de Alzheimer tem a ver com problemas de coluna cervical. Entende? Enfim, a coluna cervical também pode dar outros tipos de sintomas, entende? Como surdez passageira, temporária, definitiva, unilateral ou bilateral. Entende? O quadro clínico do sofrimento de coluna vertebral, ele é polimorfo, ele é policromático, ele tem vários matizes, ele tem vários tipos de manifestações, entende? É por isso que, às vezes, né, eu atendo pacientes crônicos, sofredores de coluna, e eles, e na minha entrevista, né, eles dizem, já passei pelo oftalmologista, ele disse que eu não tinha nada. Já passei pelo otorrino, laringologista, mas ele disse que eu não tenho nada, que não é um problema do meu ouvido. Já passei pelo cardiologista, ele disse que eu não tenho nada, entende? Enfim, eles passam pelo vascular, pelo cardiologista, pelo endocrinologista, por uma série de especialistas, né? Por quê? Porque a coluna vertebral, ela tem vários tipos de manifestações que são parecidas com as manifestações de transtornos das especialidades citadas, do reumatologista, do otorrinolaringologista, do neurologista, do ortopedista, do cardiologista, do oftalmologista, entenderam? Porque tem sintomas que mimetizam, que parecem sintomas decorrentes de outros territórios, de outros órgãos, de outros sistemas, entende? Então, por isso que o diagnóstico do problema de coluna vertebral, ele é muito difícil. Agora, vejam bem, quando eu comecei a tratar de coluna vertebral, há uns 40 e tantos anos atrás, não existia ressonância magnética, não existia tomografia computadorizada, entende? Então, o que muito existia era as radiografias, o raio-x, sim, já existia raio-x, entende? O ultrassom estava dando uns passos já, entende? Mas não era muito utilizado como meio de diagnóstico, entende? Foi depois, há uns 25 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, que surgiu a tomografia computadorizada
Depois, mais um pouco, surgiu a ressonância nuclear eletromagnética, que são exames de diagnóstico por imagem, né? Exame de diagnóstico por imagem, que a finalidade maior da medicina é estabelecer o diagnóstico, porque o tratamento é uma decorrência, né? Hoje tem um diagnóstico de imagem super moderno. Aqui em São Paulo já existe uma unidade, chama EOS, que é um diagnóstico por imagem panorâmica da coluna, que dá assim, imagens do conjunto da coluna, da postura do indivíduo, do corpo todo, entenderam? É fantástico, né? A medicina evolui muito na sua tecnologia de diagnóstico e de tratamento. Pena que essa evolução é acompanhada por mais altos custos, né? Para os pacientes necessitados desses diagnósticos, dos grandes especialistas e dos tratamentos, às vezes muito caros e fora do alcance da maior parte da população, entende? Por conta disso tudo, né, nós vamos fazer uma palestra ao vivo aqui na Rádio Mundial, no dia 27 de julho deste mês. É uma sexta-feira, às 20 horas, aqui na Avenida Paulista, 2200, quase esquina com a Rua Augusta. É no andar térreo, tem um auditório lá. E lá nós vamos falar sobre tudo isso e vamos interagir com os nossos ouvintes, com os nossos pacientes, com os nossos estudiosos, alunos, que queiram formular perguntas, né? Porque os problemas dos transtornos músculo-esqueléticos afligem 70 ou 75% de todas as doenças que acometem um ser humano. Entendeu? Então, eles são campeões, né? Se você entrevistar 100 doentes, seguramente você vai encontrar 70 a 75 deles com queixa de transtorno músculo-esquelético. E o transtorno músculo-esquelético, ele tem a capacidade de conduzir o paciente à incapacidade. Entenderam? Então, a incapacidade que pode ser evolutiva, entende? E todos esses pacientes, eles são um grande desafio para eles mesmos, para a sua família e para o médico, que é desafiado, né, a encontrar um caminho que, se pelo menos não encontrar a cura, pelo menos encontrar um caminho de amenizar uma situação de grande sofrimento, né, que às vezes gera, né, uma situação de grande sofrimento, que às vezes gera, e frequentemente gera, um fator muito complicador, que é a depressão. Né? A depressão. E o imobilismo, né? O indivíduo que tem algum grau de dor, incapacidade, que ele não pode se movimentar muito, o que acontece? Ele vai para a obesidade, ele vai para a insuficiência muscular, né? Eles são insuficientes musculares, sentadores crônicos, né? Entende? Então, isso tudo conspira para outros males acontecerem, né? Às vezes, o problema não é somente de coluna, vai acontecer um enrijecimento das articulações, dos joelhos, entende? A ponto do paciente rejeitar, né, andar, se movimentar, se locomover. Por quê? Porque é um sofrimento, é muita dor, a dor piora, entende? Às vezes, certos pacientes são aconselhados a fazer ginástica. Não, faz ginástica, hidroginástica, natação e tal, tudo bem. É um conselho positivo, desde que tais práticas não resultem na piora da dor. Porque na vigência de dor, ninguém vai querer fazer ginástica, ninguém vai querer nadar, ninguém vai pedalar uma bicicleta e ninguém vai fazer esteira, né? Por causa da dor, entende? E se a dor piora, então, com os movimentos, não entende? Então, nós somos desafiados a isso. E nós vamos dar uma palestra exatamente
que vai ser uma palestra esclarecedora, né? Por quê? Por que tanta gente sofre de coluna? Será que nós devemos pagar tributo com o avançar da idade, com incapacidade, dor, entende? Limitação. Será que isso é a sentença que o Criador fez para os seres humanos? Entenderam? Então nós vamos falar sobre isso, responder a inúmeras questões, dúvidas dos participantes. Vai ser uma palestra de interação, né? Para interagir com os presentes e tentar esclarecer inúmeras questões sobre todos possíveis e imagináveis tratamentos que existem para doentes crônicos dos transtornos musculoesqueléticos, mas não só para eles, para vários tipos de doenças crônicas. Por quê? Porque a medicina, né, ela é a nossa eleição se há doença ou doentes, né? Na nossa cultura ocidental, eu sempre digo aqui, a presença médica é obrigatória, né? O médico tem uma formação que lhe permite julgar até que ponto, né, aquilo é um problema mais grave, menos grave, se aquilo tem um caminho de solução, mas, infelizmente, muitas vezes, o próprio médico rotula o problema, isso é uma doença crônica, não tem cura, ou seja, isso é uma doença crônica e é incurável, né? Isso é uma verdadeira sentença de morte para o doente, é aí que ele realmente afunda com depressão. Por quê? Porque às vezes ele acredita firmemente, ele confia, ele deposita toda a confiança naquele profissional médico, né? E ele espera uma palavra de consolo, uma luz, né? E o médico às vezes rotula, isso é da idade, você tem que se conformar, é assim mesmo, entendeu? Você quer o quê? Você já tem 80 anos? Eu escuto isso todo dia no meu consultório, entende? Por quê? Porque, na verdade, esses pacientes crônicos, eles vão pulando de serviço médico em serviço médico, porque eles são eternos buscadores de alívio. Ora, se você tem uma dor, você vai buscar alívio. Tudo isso eu vou esclarecer nessa minha palestra no próximo dia 27 de julho, aqui na Rádio Mundial, ao vivo. Avenida Paulista, 2200. Você é meu convidado, entendeu? Vem assistir, vai ser muito positivo. Vai ser esclarecedora, entende? Vai te dar crescimento. Por quê? Porque nós vamos celebrar tudo que é possível e imaginável em termos de tratamento para os males crônicos, entende? Imagine vocês, vou falar sobre cura quântica, ou seja, vocês cada dia vão ouvir mais essa expressão, cura quântica. Eu vou falar sobre cura espontânea, vocês já ouviram essa expressão? Cura espontânea? Eu vou falar sobre isso. Vocês já ouviram falar em milagres de cura? Eu vou falar sobre milagres, entende? Vocês já ouviram falar em poder religioso, que a fé religiosa pode tratar e curar uma doença? Pois eu vou falar sobre isso também, é uma ousadia, entende? E por que eu posso falar sobre tudo isso? Porque os meus pacientes se submeteram a muitos tipos de tratamento e quando chegam à minha clínica, para mim é altamente importante indagá-los sobre tudo o que foi feito em termos de melhora daquele quadro clínico, daquela aflição, daquele sofrimento, daquele desamor, daquela angústia, né? De que vou num médico diz que eu tenho uma coisa, vou no outro, ele diz que é outra. Manda fazer um tratamento, eu faço, entende? Ainda agora eu diria agora, porque não fazem 2 horas ou 3 horas, que eu atendi um paciente de 18 anos. Não estou enganado, não é 81 anos, não. 18 anos. Sabe o que ele disse para mim? Há 2 anos que eu busco alívio para minhas dores nas minhas mãos, nos meus braços,
E não consigo. Há 2 anos eu estou atrás disso, né? E a mãe-avó que veio com ele disse que ele ficava no videogame 7, 8 horas por dia, todos os dias. Entende? Então, é um desafio. Com um paciente desse, tão jovem, né? 18 anos, na flor da idade, entende? Já é um sofredor crônico, entende? Então, isso é para mostrar a vocês que o mito da associação entre sofrimento e idade, isso é apenas mitológico, entende? Não tem sentido nenhum. Nós não fomos feitos para sofrimento, não fomos feitos para dor, entende? Então, uma vez que você tem um bom patrimônio genético hereditário, que o Criador já te contemplou com isso, o resto é com você. Você que tem que cuidar mais da sua saúde. Você tem que ter bons hábitos, né? Você que tem que escolher os seus caminhos, entende? Esse poder foi dado a você. Que poder é esse, hein? Entende? Entenderam? Eu vou dizer também sobre o poder do pensamento, que na verdade vai ser dividido em várias dimensões esse pensamento, né? Uma dimensão pensamento, uma dimensão chamada mente, uma dimensão chamada consciência, uma dimensão chamada alma e uma dimensão chamada espírito, né? Entende? O que é uma cura espiritual, né? O que é uma cura pelo poder mental, entende? Eu vou falar sobre tudo isso na minha palestra, entende? E na verdade, como eu estou repetindo e estou frisando com muito ênfase, né? Eu posso falar sobre tudo isso com muita autoridade e com muita propriedade, porque eu atendo os pacientes que são, né, os grandes sofredores e que buscam medicinas alternativas, né? E muitas medicinas alternativas são completamente rejeitadas pela ciência médica, né? Mas muitos tratamentos que começaram como alternativos ou complementares, né, eles hoje são consagrados pela ciência médica, né? Eu sempre conto aqui a história de que eu me formei numa escola padrão lá de ensino médico na América do Sul, que é a Escola Paulista de Medicina, e lá era proibido falar sobre acupuntura. Entenderam? Há 25 anos atrás, 30 anos, era proibido falar sobre acupuntura. Os mestres lá não queriam saber sobre isso. Hoje, a gloriosa Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas, né? Então, a acupuntura é um grande exemplo, né? Começou como alternativa. Homeopatia, né? Para muitos ainda, a homeopatia é placebo, né? Placebo. Entendeu? Então, sobre tudo isso eu vou falar. Sobre tudo isso, entende? É um universo polimorfo, né? De muitas formas, de muitos caminhos, né? Entende? Agora, vejam vocês. Eu vou falar sobre crenças, né? Sobre as nossas crenças, né? Que foram impostas em nossa cabeça e que são crenças limitadoras do nosso potencial infinito, que nós somos donos, entendeu? Nós somos donos de um potencial infinito, que as nossas crenças limitadoras impostas em nossa cabeça nos tornam limitados, entende? A crença do poder da distância, a crença incrível no poder do tempo. Essa é terrível, né? Na hora que você acha que o tempo é muito poderoso, né? Aí a idade tem poder. A idade está atrelada ao tempo, entenderam? Ao tempo linear, sempre crescente, entendeu? Sempre evoluindo para mais. Mas o grande mestre Albert Einstein disse que o tempo pode ser até negativo, entenderam? Então, vejam bem, o tempo é um conceito, mas é uma crença firmemente plantada em nossa cabeça, de que o tempo é muito importante. Depende, entenderam? Ele é um conceito. Se você imaginar assim, vou ter uma consulta
no dia 30 de julho, às 14 horas. Aí o tempo é importante. Você está definindo as coisas, entende? Mas dizer assim, eu tenho 70 anos e sou velho e tenho doença, eu tenho que conviver com a doença? Não, senhor, nada disso. O que é isso? Não, senhor, incurável é um termo médico, entendeu? Impossível é uma crença, entende? Há 50 anos atrás, tuberculose era incurável, entenderam? O diagnóstico de incurável há 50 anos era a mesma coisa do médico falar, ó, você tem tuberculose, o teu atestado de óbito já está pronto, entendeu? Hoje a tuberculose se cura, mas tuberculose, nossa, fazia hemorragias, fazia buracos nos pulmões, aquele bacilo de Koch, que é o agente da tuberculose, né? Mas, na verdade, todos nós temos bacilo de Koch nos nossos pulmões, mas as nossas defesas próprias, né, não deixam a tuberculose acontecer. Agora, se por uma fraqueza, por uma outra situação, por uma desnutrição, por uma falta de imunidade, a tuberculose pode avançar e criar tuberculosos. Como não? Então, não é uma doença extinta. Não, é uma doença que foi dominada, entendeu? Foi dominada pelos agentes de diagnóstico, pelos novos antibióticos, pelos diagnósticos precoces, pelas tecnologias de diagnóstico por imagem, entende? E tudo isso é evolução. Tudo isso é evolução. Agora, vejam bem, em termos de outras curas, né, como exemplo, que aqui nós falamos cura pela medicina espiritual, né, nós vamos falar sobre isso. E sobre isso é outra linguagem, entende? Nós somos viciados. É imposto em nossa cabeça o raciocínio científico, entende? O raciocínio científico é limitador, entende? A ciência trabalha em cima do princípio do ver para crer. Eu digo aos meus pacientes, digo assim, sabe por que Jesus Cristo fazia tantos milagres? Porque ele nunca frequentou uma universidade, entenderam? Os milagres acontecem nos casebres mais humildes, mas não acontecem no pátio de uma universidade. Por quê? Porque o raciocínio científico não explica milagre. Não acredita em milagre, entenderam? Se você não acredita em milagre, o milagre não vai acontecer, entenderam? Então, a ciência fabrica agnósticos, a ciência fabrica ateus, a ciência fabrica agnósticos e descrentes, entenderam? Eu não sou contra a ciência, aliás, eu sou um médico. Eu sou formado à luz da ciência, entende? Mas a ciência não é a dona de toda a verdade. Às vezes, ela é dona de uma grande verdade, né? Sempre repito aqui, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É uma verdade científica, verdadeira, né? Mas muitas verdades não são verdades eternas. E a ciência não é infalível. Entenderam? Entenderam? Então, existem outros raciocínios. E o raciocínio científico nunca vai provar quem é Deus, nunca vai explicar quem é Deus, entende? Mas um grande cientista, um gigantesco cientista que existiu nesse planeta chamado Louis Pasteur dizia assim, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos reaproxima de Deus, entende? E é de Albert Einstein a frase, você pode não acreditar em milagres, mas você pode acreditar que tudo que está acontecendo é um verdadeiro milagre, entenderam? Mas tudo isso eu vou falar na minha palestra, na sexta-feira próxima, dia 27 de julho, aqui no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista 2200, andar térreo, você é meu convidado. Venha, a entrada é franca, gratuita, não tem taxa, não tem nada disso, entenderam? Mas, olha só, o nosso tempo aqui, ele é válido.
e passou o nosso tempo aqui na Rádio Mundial nesta data de hoje. Eu queria agradecer a todos por essa atenção, desejar a todos vocês muita saúde, porque só assim vocês serão muito felizes. Até a próxima. Obrigado.